quando eu comecei, eu quis pôr o pé na cerâmica mesmo. O barro é um material que você acha em qualquer lugar. Tem algumas características da terra que não é barro, mas você já conhecendo às vezes pela cor, ou nas baixadas, ou perto dos rios, e você então já tem um sinal que é argila. Argila a gente chama de argila, é uma palavra técnica. Argila e barro é a mesma coisa. E trabalhar no ensino com argila também é muito fácil, porque todo mundo algum dia já brincou com uma terrinha quando criança. Então, quando eles já estão com uma argila na mão e já têm um objetivo do que quer fazer, todos gostam. A gente não precisa de lutar para ninguém querer fazer cerâmica. Mas essa marca da polícia faz parte do rapé. Quero mais. Porque depois dela queimada no forno, ela vai transformar em cerâmica. E aí é outro material. Então, em cerâmica, ela tanto pode ser uma terracota, ela pode ser uma porcelana, ela pode ser outros tipos de argila, mais grossas, mais finas, dependendo do material que eu vou colocar nela. E no forno, a mais de 500 graus, ela se transforma em cerâmica. No início do meu trabalho é muito claro essa coisa de contar a história. Parece que eu tinha que contar as histórias. Por exemplo, essa peça aqui é uma terra, né, uma argila que passei uma coisa de Minas Gerais, um manganês, e depois vim desenhando e contando a história. Ó. E o Amilcar de Castro, que foi uma experiência muito grande na minha vida, porque foi a pessoa que falou comigo, não, você não tem que saber, porque eu ficava preocupada, eu não sei desenhar, eu comecei mais tarde, meu tipo de arte é diferente na questão assim, eu queria me expressar, mas não tinha habilidade para desenho, então eu comecei a trabalhar nos tijolos. E o Amilcar chegou aqui, ele era muito amigo assim, de todos os alunos, chegou aqui e falou, tá bom, mas isso não é nada, você está fazendo um tijolo, faz 80, aí você vai saber o que é o seu trabalho. E eu fiz. O que eu fazia de santos, antes modelando, eu comecei a partir de um bloco, que era o tijolo, que eu pegava numa olaria e ia esculpindo. Mas eu já peguei 30 dos santos que eu enrolei colocando uma argila líquida. Parece, eu não tenho certeza, foi depois que eu fui os caminhos lá do Líbano, que eu vi tanta gente enrolada, eu não sei, enrolada eu falo nas mantas. Mas uma coisa importante é que numa escola de arte, às vezes também, falta um acompanhamento da expressão no meu, assim, no meu tempo. Quando eu estudei, eu notava que era só querendo a técnica e não tinha ninguém que estava preocupado com a expressão. E veio a Celeida Tostes, que foi uma influência muito grande para mim. Ela veio do Rio e ela
veio dar um curso aqui, propôs, vamos construir um forno lá no Presídio das Mulheres. Nós juntamos uma turma de 18 e eu não parei depois disso de construir forno, era iniciar a pessoa na arte, e no caso na cerâmica. Então a Celeida foi uma pessoa importante para mim, e o Amilcar na questão, quando ele fala o seguinte, quando eu falava, mas eu não sei desenhar, mas eu quero ser artista, eu tinha tomado bomba em 2 matérias lá na escola minha, sempre era desenho, a transparência do desenho e tal. Então ele falou uma coisa que me segue muito, que é o seguinte, e eu passo também para os alunos, para quem eu trabalho. O ser original não é fazer nada diferente. O ser original está ligado às suas origens. Quando você vem nas suas origens e fala e expressa o que você está sentindo, aí é a verdadeira arte. Aí é ser original. E o outro trabalho que eu estou fazendo são as fotos, que meu pai era fotógrafo, então são as fotos que ele fez dos congados em Divinópolis, das festas religiosas para um rapaz que chegou com 23 anos no Brasil. Então ele achou aquilo na cidade de Divinópolis, uma cidade muito pequena, ele achou aquilo uma maravilha. Então as fotos, eu mandei fazer grande as fotos e bordo. Cada uma das fotos eu estou bordando um assunto assim que me chamou mais atenção. Quem na infância teve uma morte na família, no meu caso do pai, então você está sempre questionando, né, essa finitude. E nos potes eu desenhava sempre a morte, mas só como a figura da pessoa morta ou das flores. Mas quando então acontece uma morte dentro da minha família, então, que foi a morte do meu marido, eu me achei muito perdida, eu não conseguia mais fazer nada. A vida parece que sumiu, porque eu pensava, vou desenhar a morte. Não, isso não é nada, a morte não é isso. Todo mundo pensa que a morte é isso, não é isso. A morte é finitude, a pessoa está aqui hoje, amanhã já acabou para sempre. A morte é uma saudade e uma coisa que tem fim. Então, eu comecei fazendo caixas, como se fossem caixas que seriam túmulos. E desses túmulos eu fui evoluindo para casas, aí vem uma série que seria casas de morar, depois casas para morrer, morada da vida, morada da morte. Eu tinha alguma dificuldade de aceitar isso, de aceitar mesmo esse meu trabalho. A proposta de 1000 moradas, ela partiu de uma aula que eu dava para as crianças e adolescentes do Valores de Minas, como dividir um espaço.
E o espaço que eu interessei de dividir seria a casa, e a casa deles. E à medida que eu fui escutando as histórias que eles contavam sobre a casa deles, eu vi que, igual eu tenho muita coisa para contar, eles também têm muita coisa para contar. E eles depararam com um assunto que eles nunca tinham pensado. Quando um falava, eu não tenho casa, ou minha casa é assim, mas eu vou pôr um corredor a mais, eu vou pôr isso. Então eu vi que aquele projeto, que aquela ideia que ele tinha, ainda não era projeto, me satisfazia. Então, no outro ano, eu já não trabalhando lá, eu propus em algumas escolas públicas o desenvolvimento de um projeto em que as pessoas falassem da casa deles. E junto com as 1000 moradas em uma, tinha o som das crianças falando, ou os adolescentes, contando o caso, como que era a casa, os que não tinham água em casa, o dia que o pai pôs a torneira dentro de casa, a diferença que deu, o dia que a avó escorregou no chão encerado, porque não conhecia cera. E tem muitos casos, é muito bonita essa história. Mas era uma casa de roça, aquela onde a gente tinha a impressão que tudo era muito grande. Só que quando a gente é criança, né, tudo é muito grande mesmo. Os espaços eram grandes demais. E o banheiro dela era enorme. E o chão era aquele chão queimado, sabe? Vermelhão. Eu sei, na casa da minha avó é assim. Então, com vermelhão. Tipo um quadrado assim, tem o teto, aí tipo assim, aí aqui tem tipo assim um negócio, a caixa. A gente sempre morou com a minha avó, né? Aí desde que casou, eles abandonaram meu pai. Assim, eu tinha 10 anos. O que arrebatou Adele foi a ideia de infinito. Ideia que ela encontrou na palestra de Borges, sobre as histórias inventadas e reunidas em diversas versões e edições, como as 1001 Noites. A beleza deste nome encantou Borges, para quem, de 1000, é quase sinônimo de infinito, e 1001 é ir além do infinito. O que encantou Borges envolveu Adele. As moradas se apresentam a partir de 1001 mãos, infinitas ideias. São moradas imaginadas, sonhadas, vividas e construídas por crianças e jovens da cidade, da periferia e da zona rural. Foi com elas que Adele compartilhou seu desejo de construção de 1000 moradas e uma. Um projeto que só faz sentido com o outro, no coletivo, na troca e na generosidade de cada um que se dispôs a aceitar o desafio de fazer a uma morada. Apenas uma, além das outras 1000, construída com argila e a partir de escutas, apropriações, transformações e desprendimentos. Tudo no plural, mas demarcado por singularidades e subjetividades.